A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Qual é a importância da tecnologia de aplicação agrícola para a agricultura? A gente está sempre falando que a agricultura brasileira é uma das maiores, melhores e mais resilientes, mais sustentáveis do planeta. Vamos tentar entender um pouco hoje o que faz essa tecnologia toda acontecer, essa mágica toda acontecer, para que a agricultura seja esse sucesso tão grande. Eu vou conversar com o Bruno Neves. O Bruno é gerente técnico da BRQ Brasil Química. E o tema da nossa entrevista de hoje é Inovação em adjuvantes melhora desempenho das aplicações agrícolas. Bruno, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você. Divino, muito obrigado a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Você está em Batatais, São Paulo? Isso, estou em Batatais, onde é a planta fabril, da Brasil Química. Conta pra gente quem é essa empresa, Bruno. Perfeito. Divino, a Brasil Química está no mercado há 30 anos. Em janeiro desse ano, ela completou 30 anos de experiência na distribuição de insumos. Nós fabricamos fertilizantes líquidos, fluidos, uma série de produtos em diferentes segmentos, desde a nutrição, a bioinsumos, no quesito de produtos biológicos, inoculantes, biológicos de controle. Então, nós temos uma gama de produtos em vários segmentos agronômicos diferentes para viabilizar a vida do agricultor. Então, com uma ampla experiência de longa data, nós trazemos boas soluções para o agricultor, porque nós sabemos, Adriano, o desafio da agricultura ele é contínuo, ele é constante, a cada safra um desafio diferente. Então, nós, como fornecedores de insumos, o nosso papel é trazer cada vez mais boas soluções com boas tecnologias para viabilizar a vida do agricultor. Bruno, o tempo todo a gente está falando que a nossa agricultura é uma das mais tecnificadas e uma das mais produtivas do planeta. O que isso quer dizer? Olha, quando a gente pensa no sistema de produção em ambiente tropical, onde nós temos temperatura, luz, a umidade ao longo do ano, é um ambiente perfeito para o desenvolvimento de pragas, doenças, que estão constantemente atormentando, vamos falar assim, o agricultor. Então, o Brasil, como referência nos sistemas de produção, nós viemos desenvolvendo tecnologia cada vez mais avançada, desde a genética de sementes, passando pelos insumos, passando pela aplicação. Nós temos grandes empresas que fazem desenvolvimento, a se citar, que é de referência para a gente no Brasil, é a Embrapa, faz um excelente trabalho com relação ao desenvolvimento de tecnologias, mas as empresas privadas também vêm desenvolvendo e trazendo cada vez soluções mais intensas, diversificadas para os sistemas de produção, independente do tipo de cultura que a gente possa pensar dentro do que a gente produz no Brasil. Então, o desafio de cultivar em larga escala, em grandes módulos agrícolas, em função da pressão de doenças, pragas, patógenos, recentemente a gente teve esse grande boom da expressão de nematóides, um verme do solo, em diversas regiões do Brasil, atacando diversas culturas. Então, nós precisamos trabalhar intensamente. E não tem outro caminho a não ser tecnologia. Então, todo o trabalho que nós desenvolvemos dentro do Brasil na agricultura está pautado, ele é guiado pela luz da ciência, para termos ideias iniciais, os apontamentos iniciais de como trabalhar as lavouras, enfim, e depois a gente vem para o campo. Então, pesquisa e campo têm que andar juntos para que a gente consiga superar todos os desafios a cada safra. E o Brasil, o brasileiro, o agricultor, ele está de parabéns, porque o Brasil ele alimenta tudo que a gente produz aqui dentro do Brasil, a gente alimenta em torno aí de 1,6 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que fazemos aqui, fazemos com qualidade, fazemos com excelência. Então, esse é o desafio que nós temos a cada ciclo, a cada safra. Então, o agricultor, junto com as empresas de consultoria, junto às universidades, às instituições de pesquisa, de ensino, tem cada vez mais pessoas qualificadas dando suporte, enquanto o agricultor tem cada vez mais entendido as suas áreas, todo o manejo que deve ser aplicado para se conseguir ter um bom resultado agronômico, mas sempre é importante lembrar,
o resultado agronômico tem que estar atrelado a um bom resultado econômico. Então, esse é o equilíbrio que nós precisamos chegar em cada sistema de cultivo. Muita gente que não é da área, Bruno, questiona por que o Brasil usa tanto defensivo agrícola. É possível produzir o tanto que a gente produz, da forma como a gente produz, sem utilizar defensivo? Sem utilizar defensivos, Divino, é um processo bastante complexo, né? Por conta exatamente das condições climáticas que favorecem a presença de pragas, de doenças. Então, esse é um desafio. O Brasil usa muito defensivo, mas em questões em função da área plantada. Nós temos uma área plantada muito expressiva, né? Então, hoje no Brasil, planta-se em torno aí de 96 milhões de hectares, desses 82 dedicados aí a grãos principalmente. Então, nós precisamos fazer o uso de defensivos. Nós temos em quantidade, em volume total utilizado, mas não em volume por hectare, né? O volume por hectare, o nosso, ele é mais baixo do que muitos países que se dizem sustentáveis. E o Brasil tem uma legislação ambiental muito rigorosa, e isso é muito bom. Nós temos uma legislação do nosso Código Florestal muito intensa. Então, a agricultura brasileira é uma agricultura conduzida, construída sob uma responsabilidade ambiental muito intensa. E isso é muito importante. E aí vem em alinhamento com que nós, quanto indústria, né, temos trabalhado e tem sido muito crescente esse formato no Brasil, exatamente do uso de bioinsumos. Então, tem se reduzido o volume de defensivos químicos e tem se crescido muito o uso de defensivos biológicos, né, que é nada mais do que fazer uma extração, uma equalização, um entendimento dos micro-organismos que estão presentes no nosso ambiente, faça um isolado e aquele micro-organismo que estava no ambiente, obviamente sob testes de eficácia de produtos ou testes agronômicos de eficiência de controles de pragas ou doenças por micro-organismos que foram isolados do ambiente. Então, nós temos defensivos biológicos que são muito mais sustentáveis a nível de controle no campo, não levando, né, nenhum tipo aí de contaminação para essas áreas. Mas é sempre importante lembrar que para fazer aquisição de produtos de empresas que são certificadas, empresas que têm produtos devidamente registrados, para se ter, né, uma boa uma assertividade, né, nesse nível de controle que se pretende ter na aplicação de qualquer tipo de insumo. Então, esse é um cuidado muito importante para o agricultor fazer aí no momento da tomada de decisão dele de uso de insumos, de bioinsumos, que é o pauta aqui, né, para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Quais são as principais práticas de manejo utilizadas pelos nossos produtores que fazem com que a nossa agricultura seja tão diferenciada? Esse é um ponto, na verdade, a gente tem que olhar com um conjunto, a gente tem que olhar com um sistema de produção, né? Um dos quesitos básicos para a gente poder trabalhar, pautados exatamente em cotação de culturas. Então, isso é uma constante no Brasil. A prática de manejos, né, com conhecimento sobre o uso de defensivos químicos, biológicos, o uso de produtos indutores de resistências em plantas, a utilização de uma boa nutrição, porque a nutrição adequada é o princípio básico para que se tenha uma cultura saudável, né, e, por consequência, uma boa produtividade. Então, nós precisamos trazer várias tecnologias, associar essas tecnologias, respeitar o ambiente de produção, fazer a sequência, né, a rotação de culturas. Todo esse processo nos permite ter uma boa produção e, obviamente, a gente escalar e ter bons resultados agronômicos e econômicos, né, dentro da produção. O que quer dizer tecnologia de aplicação? Divino, essa é uma excelente pergunta, porque quando nós pensamos em tecnologia de aplicação, já vem uma outra pergunta, né, associada. Tecnologia de aplicação do quê? De qual tipo de insumo? Né? Então, a gente pode trabalhar na tecnologia de aplicação como um todo, mas olhando para cenários diferentes, aplicações de fertilizantes sólidos, de produtos via solo, produtos via parte aérea das plantas, que pode passar por defensivos químicos, biológicos, fertilizantes. Então, a tecnologia de aplicação tange tudo que será aplicado dentro de uma área de lavoura, né? Porque é de nosso interesse fazer essa aplicação. Então, ela tange a aplicação de uma maneira muito ampla.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós retornamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o Bruno Neves, que é gerente técnico da BRQ Brasil Química, e estamos falando sobre inovação em adjuvantes, que melhora o desempenho das aplicações agrícolas. Fala-se muito em adjuvantes, a gente ouve bastante essa expressão, essa palavra. O que são os adjuvantes? Os adjuvantes, né, a raiz da palavra, a etimologia da palavra vem de ajudante, né? Então, os produtos adjuvantes, eles vão preparar, principalmente para aquelas aplicações líquidas, né, nas caudas de aplicação, ele vai preparar aquele ambiente para receber os diferentes produtos. Na tecnologia de aplicação, né, as máquinas, elas têm o papel dela fundamental para poder fazer a sua aplicação, mas a construção da cauda que será aplicada, aí nós temos um grande desafio, muitas vezes por questões de compatibilidade dessas caudas. Compatibilidade física, compatibilidade química, compatibilidade biológica, podem existir diferentes processos que inviabilizam a aplicação. E os produtos adjuvantes, eles vêm para poder melhorar essa questão da construção da cauda. Então, quando eu penso num produto adjuvante, eu tenho que pensar em dois formatos muito importantes. O adjuvante agindo na cauda e o adjuvante agindo na planta. Então, são cenários diferentes, mas que são complementares para se ter, né, aqueles produtos, os insumos, chegando lá no alvo, que é uma planta que é do nosso interesse econômico. Pois é, deixa eu ver se eu preciso entender melhor como é que esses adjuvantes melhoram essa eficiência operacional. Você disse aí que muitas vezes existe uma incompatibilidade, né, e que ele vem para melhorar. Como é que ele faz essa melhoria? Excelente. Quando a gente olha para a cauda de aplicação é a mistura da água com todos aqueles insumos que serão aplicados. Pode-se existir, né, as questões de dureza de água, pH da água, a questão da estabilidade da cauda no quesito de um emulsificante para a cauda, um sulfactante, todos esses são ativos que vão melhorar a qualidade da cauda para viabilizar aquela mistura que está acontecendo dentro do tanque. Então, essas são umas características, umas funções que o adjuvante pode exercer na cauda. Quando eu vejo no quesito da planta, um agente umectante para a folha ficar mais úmida no momento da aplicação, para que aquele produto que está chegando até a folha tenha a possibilidade de caiu na folha e melhorar o nível de espalhamento, o nível de penetração daquele princípio ativo. Então, separando as características dos adjuvantes para beneficiar a cauda e também beneficiar a planta que está recebendo aquele determinado produto. Vira e mexe, entrevista alguém aqui da aviação agrícola ou então de drones, e o pessoal fala muito de aplicação e eles falam muito na importância da gota. Qual que é essa importância da gota? E parece-me até que existem muitos estudos em cima disso, né? Buscando a gota perfeita para cada aplicação. Como é que é isso, Bruno? Esse é um desejo que todos temos, né? Se a gente utilizar esse termo de gota perfeita, mas é importante ter clareza que a gota ela é formada pelo bico, né, pela ponta de pulverização. Lá o bico faz tamanho de gota. Tá? Os adjuvantes vão viabilizar quando aquela gota chegou no alvo, ok? E aí o alvo pode ser a planta ou pode ser a praga que está ali presente naquela determinada área. Essa gota vai levar, né? A gota é o veículo que leva o nosso insumo, seja um fertilizante, um defensivo biológico ou qualquer outro produto que está sendo aplicado. Então, a gota divina ela é muito importante porque ela, obviamente, né, ela é o veículo que leva o insumo, mas o tamanho de gota vai me dizer se eu vou ter uma melhor ou uma pior cobertura na folha. Quanto mais fina a gota,
né? Quanto menor o tamanho de gota, maior o nível de cobertura. Só que, por um outro lado, essa gota ela é mais passível de deriva, né? De não chegar naquele alvo que a gente deseja. E quanto maior a gota, mais fácil ela chega no alvo. Só que eu tenho uma menor cobertura da área em que está sendo aplicado. Então, para cada tipo de insumo, né, eu tenho uma necessidade de gotas de tamanhos diferentes. Outro ponto que tange a gota também está relacionado ao tipo de cultura, ao quando aquela cultura já cresceu, né? Em áreas quando eu estou mais no início do ciclo de cultivo, eu posso ter um volume de cauda um pouco menor, tá? Frente a áreas que eu já tenho, que a cultura já está mais instalada, ela já está mais fechada, vamos dizer assim. Quando está mais fechada, gotas grossas não vão chegar na parte mais baixa da planta, o que dificulta, né, o manejo de algum patógeno. Então a gota ela vai variar e sempre é importante consultar um técnico, um agrônomo, né, o seu consultor na área para fazer essa boa recomendação do tipo de ponta que vai ser utilizado para aquela determinada aplicação em função dos insumos que vão ser aplicados e em função do estágio fenológico da cultura. Tá? Então, sempre é importante ter isso em mente para a gente ser mais assertivo e ter melhor nível de resultado pelas aplicações que são feitas. Tem uma palavrinha que você usou aí que já foi explicado aqui o que é, mas deve ter muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, que não sabe o que significa. O que é deriva? Perfeito. Deriva é quando eu tenho a intenção de aplicar um produto num determinado local, numa parte da planta, e essa gota não chega naquele local que é do meu interesse. Se ela não chegou, significa que a gota foi derivada. Ela vai cair em um outro local que não é de interesse. Ou seja, o produto que está contido na gota, né, o fertilizante ou o defensivo, ele não vai cumprir o papel dele sob a minha cultura de interesse. Esse é o grande problema. E aí tem um outro ponto que pode agravar na situação do agricultor, que é ter uma aplicação, uma sobreposição de aplicação. Ou seja, eu queria colocar a gota numa determinada área da lavoura, só que essa gota ela foi carregada pelo vento, por exemplo, e foi depositada em outro local aonde já havia sido aplicado algum produto. Ou seja, em uma área não terá produto e outra área terá o dobro da dose, o que pode ocasionar em algum momento algum nível de fitotoxidez na lavoura ou reduzir o nível de controle de uma praga ou de uma doença, se for o caso da aplicação de algum tipo de defensivo. Então, a deriva é a gota está se perdendo, ela não está chegando aonde deveria ser aplicada. E esse é um ponto muito importante para a gente tomar cuidado no quesito da aplicação e aonde, Divino, os adjuvantes ajudam muito no quesito de reduzir deriva. E aí tem um ponto aqui também de atenção, pessoal. Antideriva, né, significa zero de deriva. E, infelizmente, hoje nós não conseguimos essa prática na agricultura, mas nós conseguimos, através da utilização de bons adjuvantes, reduzir o nível de deriva. Essa é a realidade que nós temos aí no campo. Então, a redução de deriva é fundamental para que a gente faça a utilização de um insumo, de um adjuvante que tenha um bom potencial de redução de deriva, para que a gente consiga colocar a gota, o produto contido na gota, no local de interesse para crescimento de plantas ou para sua defesa. Deixa eu ver se eu entendi. Esse adjuvante ele vai fazer com que essa gota fique mais pesada, é isso? Ele vai fazer com que a gota chegue no local, né? Então, quando tem muitos que utilizam esse termo peso de gota, né? Na linguagem popular a gente diz o termo peso de gota, mas na verdade a gente está reduzindo aquele potencial de derivação da gota por melhorar a característica da cauda, e a cauda transformada em gota, quando passa pela conta de pulverização, ela vai melhorar. Então, uma das formas da gente fazer isso é utilizando um adjuvante, que ele vai ter um bom redutor de deriva, mas ao mesmo tempo ele quebra a tensão superficial da água, e aí entra um ponto muito importante, Divino. Quando a gente reduz esse nível de deriva, a gota está chegando no alvo. O próximo passo é melhorar o nível de espalhamento dessa gota na folha. E uma vez que essa gota foi espalhada na folha, agora entra o terceiro ponto de importância na composição de um bom adjuvante, que é exatamente aumentar a taxa de penetração daqueles componentes daquela cauda. Então, reduzir a deriva é fundamental para ter efetividade na aplicação.
Você falou um bom adjuvante. Nem todo adjuvante é bom? Ou nem todo adjuvante é igual? Excelente pergunta. Pelo seguinte que a gente tem que ter cuidado. Produtos para cada momento de aplicação, né? Então, a gente precisa diferenciar os adjuvantes. Obviamente, né, esperamos que todas as empresas que comercializam produtos adjuvantes tenham seus testes, suas validações, seu entendimento de performance de produto, né, para que a gente tenha um equilíbrio maior no sistema de produção através de o adjuvante recomendado para o momento correto. Para as caldas de herbicida, por exemplo, via de regra, nós utilizamos adjuvantes que reduzem pH, que fazem o quesito de reduzir a espuma, né, ou um anti-espumante. São as principais características desejadas ali para aquele momento de dessecação, tá? Agora, falando para caldas que estão relacionadas a aplicações de inseticidas, fungicidas, caldas mais complexas, né, onde se normalmente aplica-se com gotas mais finas, exatamente a importância de trabalhar com um bom redutor de deriva, um produto que seja um bom espalhante e principalmente um bom penetrante. Então são produtos com características diferentes e são produtos que vão entregar uma performance agronômica diferente em função dos momentos serem distintos, né? E também tem aqueles produtos base oleosa, adjuvantes base oleosa, que acabam fazendo um processo de emulsificação de calda, acabam fazendo um processo de suspensão, né, uma emulsificação do defensivo que necessita de uma base oleosa. Então existem produtos diferentes para momentos diferentes. Isso é muito importante, né, que o agricultor que está nos acompanhando, ele tenha clareza sobre o tipo de produto que ele vai fazer a aplicação para fazer a escolha do adjuvante adequado para esse momento de utilização. Eu vou agora para mais um intervalo comercial. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Os adjuvantes são muito importantes para que a gota do defensivo que está sendo aplicado chegue ao local certo. Eu estou conversando sobre esse tema com o Bruno Neves. Ô Bruno, o avanço da tecnologia nas máquinas, nos pulverizadores, tanto terrestres, aviões, drones, está avançando todo dia, está mudando o tempo todo. Isso, de alguma maneira, tem melhorado a aplicação de defensivos? Sem dúvida, né? Isso é muito importante. As empresas, as indústrias que trabalham com a construção, né, com o desenvolvimento de novos equipamentos, novas máquinas, é fundamental que a gente tenha essa evolução e, obviamente, os produtos também façam um acompanhamento dessas evoluções. Então, máquinas mais modernas, mais robustas, com melhor qualidade de aplicação, nos permite ter a melhor viabilidade da aplicação dos produtos, né? Isso passando a gente tem que pensar no equipamento como um todo, mas olhar também para o sistema de pulverização, né, que esse sistema passa desde o conjunto de motobomba, tem conjuntos de motobomba que tem o potencial, principalmente aquelas bombas centrífugas, elas têm uma capacidade de uma pressão maior na aplicação da cauda, e isso faz com que a gente tenha a viabilidade de aplicação de caudas mais complexas, né, caudas mais densas, com uma maior quantidade de produtos colocado dentro daquelas caudas. Então, os equipamentos têm melhorado muito a questão da viabilidade, né, operacional de aplicação das caudas. Isso é muito bom. A aviação agrícola também é uma constante, já é de longa data conhecida, né, pelos agricultores, então tem suas aplicações, mas agora o que a gente tem de mais recente dentro da tecnologia de aplicação, pensando em equipamentos, são as aplicações via drone, que é onde, né, tem se adequado os modelos de aplicação, os volumes de cauda, a complexidade dessas caudas, então é onde tem-se hoje um maior nível de investimento em conhecimento, em desenvolvimento, vamos falar assim, trocando em miúdos, de aprendizado de todas as áreas, desde quem está fazendo o fornecimento dos drones a quem está fornecendo os insumos para fazer as suas combinações.
Pessoal, muito importante entender o seguinte cenário quando a gente está olhando para a aplicação como um todo. Volume de cauda, né? Tem caudas que são muito complexas. Quando eu digo cauda complexa, eu estou falando com o número de produtos que vão dentro daquela cauda. Quanto mais produtos, menos espaço para água, o que torna automaticamente mais desafiadora a aplicação dessa cauda. E, mais uma vez, o produto adjuvante vai cumprir o seu papel para poder deixar com que cada princípio ativo que está naquela cauda cumpra o seu papel agronômico, né, uma vez que essa cauda chegou até a planta de interesse. Então, é muito importante fazer essa associação, aliar tecnologia de aplicação, pensando nas marcas, aos adjuvantes, porque os adjuvantes eles são aliados fundamentais para unir produtividade, rentabilidade e responsabilidade ambiental, né? O adjuvante vai fazer com que o produto chegue no local aonde ele deve estar. Nós estamos vivendo, desde a semana passada, a COP30. Então, fala-se muito, é a COP da sustentabilidade, né? Sustentabilidade é a palavra mais falada agora, o tempo todo. Adjuvante e sustentabilidade, as duas palavras dão match? Elas se casam? Elas se casam? Com certeza, com certeza. Uma vez que nós temos uma melhor eficiência na aplicação, obviamente, a expectativa é que tenhamos uma melhor eficiência agronômica. Então, eficiência operacional, viabilidade econômica e performance técnica agronômica são aliados do uso de adjuvantes, né? Então, esse tripé, operação econômica e técnico, ele anda muito alinhado com o que o adjuvante permite, né, que nós façamos aí dentro das caudas de aplicação. Porque uma vez que eu conseguir colocar o produto certo, na hora certa, na dose certa, no lugar certo, mediado pelo uso do adjuvante, os defensivos, sejam químicos ou biológicos, funcionam muito melhor, o que promove um melhor nível de proteção para as plantas. O fertilizante promovendo o crescimento, o desenvolvimento, assim como todos os estimulantes que nós aplicamos em plantas, extratos de algas ou os bioestimulantes, promovendo o nível de crescimento e, obviamente, retornando tudo em produtividade. Então, pessoal, sempre é importante ter em mente o equilíbrio, né? Olhar para todas as tecnologias disponíveis, escolher o produto correto, o momento correto de uso. Isso vai fazer com que nós melhoremos, né, o nosso nível aí de produtividade e pensando sempre em rentabilidade. Tá? Então, o que vai dar retorno para a gente, quanto nós estamos sobrando, né, a partir do momento em que a gente está fazendo o sistema aí de cultivo. Aqui no Brasil, nós já produzimos 3 safras ao ano, diferente de outros países. E temos o desafio de produzir ainda mais, né? Precisamos de produzir mais alimentos porque o mundo demanda. É possível fazer isso, Bruno? Sim, a gente tem potencial, exatamente em função da nossa localização, da nossa posição geográfica. Nós temos condições de temperatura, umidade, nós temos condições ambientais que nos permitem escalar, aumentar a produtividade, né? Então, produtividade é produção por área. Então, pessoal, com o uso de tecnologia, trazendo melhor nível de adoção dessas tecnologias, os adjuvantes fazem parte dessa tecnologia, né? Conectando a tecnologia de aplicação e eficiência agronômica para a gente melhorar os níveis de produtividade. Sempre é fundamental um bom preparo, né? Começando lá de um bom preparo de solo, passando por todas as etapas de produção, chegando ao término, né, do sistema de cultivo com a produtividade. Então, o salto é exatamente alavancar a produção, né, dentro das mesmas áreas. Tecnologia é fundamental. A tecnologia de aplicação associada com o uso de adjuvante nos permite melhorar esses níveis de produtividade para a gente cada vez mais entregar ao mundo, né, bons alimentos, que é o que a gente faz com excelência, e todos os agricultores e os demais envolvidos dentro desse sistema de produção, eles estão de parabéns, né? Nós estamos de parabéns, né, Divino? Principalmente você aí fazendo toda essa divulgação, esse trabalho intenso no que tange aí a agricultura. Ô Bruno, eu acho que o barato do agronegócio é isso, cara. O tempo inteiro, a cada dia eu tenho entrevista diferente aqui sobre um assunto diferente. Cara, só que tudo se conecta. Por mais diferentes que sejam os assuntos ligados ao agro, tudo tem uma conexão e, no final das contas, isso se traduz em alimento. E alimento de qualidade, alimento sustentável. E um alimento, cara, que pode ser consumido
tranquilamente, sem preocupação nenhuma. A prova disso é que nós exportamos para tantos países, né, meu amigo? Obrigado, viu, Bruno? Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço aqui para poder abrir um pouquinho do que nós fazemos quanto a Brasil Química, mas principalmente eu, quanto agrônomo, porque eu posso colaborar aí com todos, né, para que a gente tenha cada vez mais sucesso no que nós fazemos com maestria. Muito obrigado. Gente, eu entrevistei o Bruno Neves, que é o gerente técnico da BRQ Brasil Química. Eu tive a oportunidade de ir até a planta fabril deles lá em Batatais e, gente, é sensacional, a empresa é fantástica, é incrível, eu adorei a viagem, adorei estar lá, fomos muitíssimo bem recebidos por todos eles. Então, foi um prazer conversar com o Bruno aqui e falamos sobre inovação em adjuvantes, que melhora o desempenho das aplicações agrícolas. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.